Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado com nossa Mãe Maria Santíssima. Um abençoado dia para você, para sua família, que Deus nos abençoe e nos proteja. Muito bem. Nossa Senhora disse aqui em Anguera que uma guerra haverá e os soldados de batina estarão. Eu já falei sobre isso aqui em várias ocasiões, mas hoje eu quero repetir aquilo que já fora dito para lembrar os irmãos e, sobretudo, os novos que estão chegando. Primeiro, pedir oração por nossa igreja. A Igreja Católica é a Igreja de Cristo e, portanto, ela será sempre sacudida com tudo aquilo que você nem possa imaginar. Mas eu vi duas entrevistas, li duas entrevistas, uma do cardeal Miller e outra do Kupish. Kupish é aquele de Chicago, né? Que já fez algumas declarações meio que esquisitas, né? Eu já expliquei aqui sobre esta guerra, uma guerra religiosa, que já está em curso dentro do catolicismo, na nossa igreja, e infelizmente, e não para. A tendência é em se intensificar até o seu auge, né? Não vai parar. E eu digo isso baseado nas mensagens de Anguera. E eu já disse e repito, com todo o amor que eu tenho à minha igreja, defendo, não tem padre, nem bispo e nem papa que dê jeito. Aí só Jesus, irmão. Aí, como diz o baiano, a verdade. Ô Pedro, se a gente rezar, eu acho que só Jesus. Deus pode fazer alguma coisa. Agora aqui na Terra não tem padre, nem bispo, nem papa. E quando Leão assumiu, eu disse, e repito hoje o que eu disse, pode pegar minha catequese, no dia da eleição e naquela semana que eu disse. Ele não vai consertar a bagaceira que está dentro do catolicismo. Primeiro, se ele pender para um lado, ele estoura a bolha do lado de cá. Se ele pender para o lado de cá, ele estoura a bolha do outro lado. Então, a confusão vai ser até a volta de Jesus. É lamentável. E de quem é a culpa? Deles mesmos. Deixaram Satanás entrar no catolicismo, dividindo a igreja entre progressista e conservadora. Mesma coisa, repito, contrariando a muita gente, mesma coisa da política. Mesma coisa. A questão é que um é na política, né, toda essa cachorrada que tem, e outra na religião, que também tem as suas cachorradas, né? Não vamos aqui tapar só com a peneira, que eu não sou doido, né? Porque a Igreja de Cristo é uma só. Não se tem coragem de defender, hoje em dia, né? Fica-se quase que proibido dizer que a única Igreja de Cristo é católica. Nos seminários se ensina uma coisa totalmente diferente, em muitos lugares, não todos, porque ainda existem seminários sérios, né? Mas a coisa está feia e vai ficar mais feia ainda. Bote fé que é verdade. Agora, 98% dos católicos, eles tanto faz 6 como meia dúzia. Tá tudo bem, tá uma beleza, né? Então, essa semana eu vou mostrar a vocês aqui muitas novidades. Esses dias de uma parada, de finado, todos os santos, a gente mudou um pouco de assunto, mas é preciso alertar e mostrar o que Nossa Senhora disse, já que muita gente acha que a aparição de Anguera não é verdade, que é da cabeça de Pedro Reis, então vamos ver se é da cabeça mesmo, né? É como o Brasil, pobre, rico Brasil, vai se meter numa encrenca. Bom, tomara que se meta e que se resolva logo de vez, né? Porque do jeito que tá, não fica. Se continuar assim, a gente pode virar uma Venezuela. O resultado está lá, Maduro esperando a hora da sua partida, né? Porque não vai ter jeito. Não teve passado a Hussein para Bin Laden, como é que vai ter para Maduro, né? Avisado tá. Vai se ferrar porque quer. Pois é. Vamos lá. Deixa eu te dizer aqui rapidinho. Que o cardeal Kupish chama a missa tradicional de espetáculo. Um velhaco desse deveria tomar vergonha na cara e não falar uma besteira dessa, né? Quer dizer, até simpático o cara, mas como é que ele vai dizer que a missa tradicional é um espetáculo? Então a igreja passou séculos fazendo espetáculo, palhaçada, né? Ele acha que, não, que a missa, né? Ele descreve a missa tridentina como mais um espetáculo de uma participação ativa
de todos os batizados. Suas declarações, né, a um jornal, O Católico, fazem parte de uma reflexão sobre a Constituição Conciliar Sacrossanto Sacramento, né? Um documento fundamental do Concílio Vaticano II sobre a Sagrada Liturgia. Segundo Cupish, as reformas que seguiram ao concílio procuraram purificar a liturgia das adaptações acumuladas ao longo do tempo, especialmente aqueles elementos que, segundo ele, provinham das cortes imperiais e reais. Essas modificações, argumentam ele, transformaram o culto numa experiência mais estética do que participativa e, portanto, muito distante da intenção original do rito. Não discordo 100%, né? Ele diz que a liturgia deve refletir a igreja como serva do Senhor e não do poder do mundo, enfatizou o prelado americano. Estranho essas declarações, e mais estranho ainda é o Papa não mandar essas carniças calar a boca. Entende? Cale sua boca. O Papa tem autoridade para dizer cale-se. Pronto. Aí ele está dando corda a esses cabras, só vai dar confusão. Daqui a pouco eu te digo o que é que o Miller andou dizendo. O Miller foi um cardeal da Congregação para a Doutrina da Fé. E atenção, viu? Atenção que amanhã vai ser lançado um documento aí da Congregação para a Doutrina da Fé. A capa aqui já está pronta, né? Sobre Nossa Senhora. Que estão achando que Nossa Senhora está demais, né? Está ocupando o espaço que não é dela. Pelo jeito, é isso aí. Essa coisa de corredentora, eles parecem que vão bater o martelo. Vamos esperar o documento sair, né? Porque certamente, quando eu fizer a catequese aqui, esse documento já saiu lá e eu posso ver do que se trata e a gente pode comentar. Mas eu não espero coisa muito boa, não. Pois é. Mas eu estarei aqui amanhã, nesse mesmo horário, e falarei sobre o assunto. Vamos esperar. Dia 4, então é amanhã. Aí o Cupish está dizendo o seguinte: o critério de autenticidade da Eucaristia não reside na forma ou solenidade do rito, mas em sua dimensão social. É bem estranho, né? Ouvir isso da boca de um cardeal é meio estranho. Quer dizer, o critério de autenticidade na Eucaristia não reside na forma solene do rito. Porque a gente vê que a missa tradicional tridentina é bem um rito, uma coisa silenciosa, sem bagunça, sem dança do ventre, sem aquelas badernas que a gente vê tá aqui na rede social. Meu irmão, é cada coisa que até o diabo no inferno deve estar gritando, não tenho nada a ver com isso, mas agradeço. Satanás está feliz com muita gente na igreja que abriu as portas para aquilo que nunca deveria ter aberto. Então, o cardeal diz que o grau de solidariedade com os pobres, né, mas em sua dimensão social, ou seja, a autenticidade na Eucaristia só existe para ele num grau de solidariedade com os pobres. E isso é bestado para esquecer o que Jesus disse: pobres sempre tereis convosco. Pobres sempre tereis convosco. Então, Jesus disse que sempre haverá ricos e pobres. Na época dele foi assim e nunca vai ser diferente, né? Já pensou se todo mundo fosse rico? A desgraça que seria esse mundo? E se todo mundo fosse pobre? Desgraça maior. Então, Deus deu o equilíbrio. Um vai ter mais, outro vai ter menos, outro vai ter quase nada. Quase nada. Claro que a gente vê que tem muitas pessoas pobres que poderiam ter uma vida melhor. Mas os políticos não deixam, porque a maioria dos políticos prefere ter os pobres para eles darem esmola, deixar o cara na desgraça para depois chegar com o auxílio. Pois é. Aí o pobre, na maioria ignorante por não entender, acaba caindo nessa armadilha terrível, né? E a igreja católica, a minha igreja, olha e finge que não vê nada. Pois é. Foi se comprometer com o sistema, agora não pode falar nada. É triste. Muito bem. Então ele continua soltando aqui o seu veneno. Ele chega a afirmar que a missa é o lugar de solidariedade com os pobres em um mundo fragmentado, interpretando a liturgia como uma expressão de compromisso humanitário e não como um sacrifício redentor. É estranho, né?
Quer dizer, a missa é um lugar de solidariedade com os pobres? Não, não é não. Missa é lugar do católico ir, ser evangelizado, ser catequizado. Se eu estiver errado, você pode discordar de mim, não tem problema. Quando eu vou à igreja, eu quero que o padre diga, olha, vocês que têm condição, sejam bons, sejam caridosos, ajude os pobres. Aí, tudo bem. Isso é dito na catequese. Agora, quer misturar, né, a liturgia e chegar a dizer que o critério de autenticidade na Eucaristia não está na forma, né, no rito solene, é porque gosta de bagunça. Bagunça da igreja não cabe. Quando Jesus chegou no templo e viu os malandros fazendo coisa, pegou chicote e lapiou a malandragem. Acho que cupis tomariam lapiada nas pernas também. Pois é. Aí, essas declarações, diz aqui a matéria, reflete uma leitura pastoral da missa influenciada pela chamada opção preferencial pelos pobres, promovida após o concílio. Cupich cita João 23 e o cardeal Larcaro para argumentar que o Vaticano II marcou um ponto de virada na compreensão da Igreja sobre os pobres como figuras centrais no plano da salvação de Deus. Segundo ele, a reforma litúrgica era necessária para melhor expressar essa Igreja dos pobres. Tudo isso, ao meu ver, é uma grande armadilha que o diabo armou dentro da Igreja Católica. Porque cuidar dos pobres, né? Todo mundo fala dos pobres, dos imigrantes. Eu quero saber se esse cardeal que mora num palácio bonito, se ele recebe imigrantes dentro da casa dele. Mas fica falando, vocês católicos recebam os imigrantes, não deixem na rua, não sei o quê. Falar para os outros é fácil. Fazer é que é o bambam, né? Por que as pessoas deixam suas nações? Fogem. Não tem emprego, não tem trabalho. Por quê? O Brasil tem necessidade de um brasileiro, nós temos milhares lá fora. Tem necessidade de um brasileiro deixar o Brasil para procurar emprego em outros países da Europa? O Brasil era para estar chamando o povo do lado de fora para vir trabalhar aqui. Só os políticos que roubam, não sei qual é deles que roubam, né, mas tem 90% deve roubar, e muito. Era só 90% dos políticos que roubam. Não roubar, que não ficaria um pobre nessa nação. Acabaria. A pobreza acaba. Né? Então, eles ficam prometendo, que vai tirar o pobre da pobreza, tirar o pobre da pobreza. Isso tem quase 30 anos e ninguém vê pobre saindo da pobreza. É triste. E a igreja vê e não alerta. Vocês estão sendo enganados, meu povo. Mas não. Vai deixando para lá. Então, eles ficam usando o pobre como massa de manobra. Esse cardeal é um deles. Né? Porque sabe que tem muitos pobres e o pobre vai ficar do lado da fala que vai a favor dele. Mas ao invés de pegar e dizer, não, você é pobre, precisa ter dignidade. Não vem dizer para mim que dignidade é receber auxílio de governo, receber cesta básica, não, viu, irmão? Isso aí não é dignidade, não. Isso é para matar fome, mas não é dignidade, não. Dignidade é você sair de casa, né? Com a minha filha saiu para trabalhar, quando eu vi, já tinha saído, e só vai voltar para cá de noite. Ela vai comer no trabalho dela. Então, isso é dignidade. Ela está trabalhando para ganhar o dinheiro dela. Entende? As duas. Né? A Pri estuda e de tarde trabalha. O Poli trabalha o dia todo. Então, isso aí é a pessoa dizer, dignidade para mim é isso. Você ter o seu trabalho, seu emprego, correr atrás e não ficar vivendo de esmola dos outros. Mas a malandragem prefere deixar o pobre na desgraça e aparecer como salvador da pátria. Né? Então, é triste a gente ver pessoas na igreja usando, igual político sujo, usando os pobres para querer justificar as suas badernas dentro do catolicismo. Isso não é justo. E eu não consigo me calar, entende? Eu não consigo me calar, não, viu, irmão? A gente precisa falar. Essa visão que equipara a autenticidade do culto à sua dimensão social tem sido fortemente contestada por teólogos e fiéis ligados à tradição litúrgica romana, que nos lembra que a liturgia é, antes de tudo,
o culto a Deus e não uma plataforma para ação social. Aqui é parte da matéria. Aqui tem a matéria, tem a fala. Está no Info Católico, essa matéria aqui, bem interessante. Eucaristia, ensinar os padres e o magistério da igreja, é o sacrifício de louvor, propiciação e ação de graças, não gesto de identidade sociológica. É isso mesmo. Eucaristia é ação de graça, é propiciação, é tudo de maravilhoso. Quem vai à igreja vai para se transformar. Vê o pobre e diz, eu não posso ter comida em casa e deixar meu irmão passando fome. Ok. O político que é de Deus, ele diz, não, eu não posso ter auxílio limpador de sapato, auxílio paletó, auxílio moradia, auxílio raio que os parta e ver o pobre na desgraça. Não. Vamos criar projeto, botar esse povo para trabalhar, né? Fazer com que as pessoas tenham dignidade, sair para trabalhar, boa escola, boa saúde, né? A gente não tem. Não temos escola boa. Quem tem que ter escola boa vai ter que pagar caro para os filhos estudar. Estuda e depois, para conseguir trabalho, a maioria dos estudantes tem médico aí rodando de Uber, tem médico e engenheiro rodando de Uber, tem advogado, eu lembro da história, foi lá em Alagoas, o cara fez direito e estava vendendo, né, sanduíche natural na praia. Tu vê como é a coisa, né? Então, vivemos um tempo bem complicado. A ferida litúrgica da era pós-conciliar. As palavras, estou lendo a matéria agora, viu? As palavras de Cupiche surgem num contexto de crescente tensão. Desde o motu próprio, Tradições Custódio, de 2021, né, de Francisco, que restringe a missa tridentina, numerosos fiéis e sacerdotes têm vivenciado uma renovada marginalização dentro da igreja. E é verdade. Hoje, quando os pobres, né? Quando os padres, eles vão e querem fazer a coisa certa, aparece os que não gostam da verdade, os que não querem as coisas certas, atrapalhar. Aparecem os coordenadores de comunidade, que mandam mais do que muitos padres. Se o senhor é padre, pule fora dessa armadilha, viu? Esses coordenadores de comunidade que quer mandar. Aqui na Bahia, tem igreja que nem o padre tem a chave, nem da igreja, nem do sacrário. É os coordenadores de comunidade que tem. Eu vivi para ver uma desgraceira dessa, né? Pois é, mas é verdade. Lamentável, mas é verdade. Então, muita gente tem sofrido essa marginalização dentro da nossa igreja católica, né? Precisamente por causa do seu apego à forma litúrgica que alimentou a fé católica durante séculos. Durante séculos, a igreja católica celebrou desta forma. Agora, um grupo de malucos dentro da igreja está dizendo que não, que essa forma está errada. Que a certa é o quê? É botar mulher quase pelada para dançar dentro da igreja, entrar com a Bíblia na mão, dançando a dança do ventre, enrolado com a cobra no pescoço. Está tudo aqui na plataforma, meu irmão. Né? Para esse tipo de gente aqui, como esse cardeal, o certo é isso. Não, vamos abrir a igreja, né? Vamos abrir as portas. Nossa Senhora disse, Anguera, portas largas serão oferecidas. Então, as profecias de Anguera, nesse sentido, estão em curso, né? E eu te garanto com 100% de certeza, sem medo de errar, não tem cabra macho que dê jeito. Só ele, Jesus. Talvez mandando um castigo para fazer um arraso logo, aí talvez resolva. Mas aqui na Terra, nem adianta. Não vai ter, eu não acredito que tenha um Papa corajoso para dizer, bater na mesa, para ver o caco de vidro voar e dizer, aqui é a Igreja Católica. A partir de hoje é assim, quem não quiser que saia. Leão não vai ter essa coragem? Tem não. Ele não tem. Leão tá assim, eu já tô ligado. Eu gosto de Leão, se liga aí. Eu gosto de Leão. Mas tem coisa que ele faz que eu não concordo. Eu sou católico, posso discordar, certamente. É aquela coisa. Leão vai agradar a ala A e a ala B. E vai passar, né, em marca pelo meio. Porque se
Se ele agradar o de cá, a bolha aqui estoura. Se agradar o de cá, o bicho pega. Então vamos fazer o seguinte, vamos para um lado e vamos para outro. E por aí vai. Burke, entre na Basílica de São Pedro e celebre. Aí Burke foi lá semana passada, celebrou, foi uma coisa bonita. Enquanto Burke está celebrando, aparece o estrupício para dar um coice, né? Igual o animal brabo, né? O cupiche foi lá e toma-lhe a patada. Pois é. É uma matéria do dia 1º de novembro. Antes dessa matéria, antes dessa entrevista, o Burke esteve na Basílica de São Pedro, no Vaticano, lá dentro do Vaticano, e celebrou a missa no rito antigo. Então, agrada aqui e agrada cá. E por que o Papa não manda esse veaco aqui calar a boca? Porque não tem como mandar, não. Vai ter que deixar falar besteira e o de cá fazer o certo e cada um vai fazendo o que quer. E a vontade de Deus onde é que fica? Aí é que tá. Bom, eu vou parar de ler essa matéria, eu não quero pecar olhando para a cara desse velhinho que tá aqui não, viu? Desculpe. Vamos passar aqui para o que o Burke não, que o cardeal Miller disse. O cardeal Miller disse, é uma matéria também do dia 1º, as duas, né? O cardeal Miller disse, não é a tradição, mas o progressismo que está dividindo a igreja. E eu concordo 110%. Não é a tradição. Por que o padre que celebra a missa com respeito, sem bagunça, está dividindo a igreja em quê? Não divide, não. Quem divide... Imagine uma pessoa, e as meninas, minhas filhas, tem um grupinho de amigos dela, né? Vê que eu tenho aqui, eu gosto dos meninos, acaba tudo de igreja, sabe? Boas amizades. Os filhos da gente que tem boas amizades é coisa fina, né? Então eles vêm para cá, um dia desses eu chamei eles, vamos comer uma carne assada, vem para cá um dia de sábado de noite, depois que terminar o texto, a gente vem. Aí Silvio Albuquerque estava por aqui, Silvio é bom churrasqueiro, aí estamos comendo lá embaixo. Por quê? Porque se não prestasse, eu dizia, minha filha, pule fora, desmanche esse negócio aqui que eu não quero aqui dentro da minha casa, não. Mas são meninos bons, né? E aí, cada um com seu namorado, com sua namorada, todo mundo com respeito, uma beleza. Aí as meninas falam que tem alguns, né, amigos que estão se aproximando da Igreja Católica. Tem casos que o pai é pastor, tem um que está voltando para a Igreja Católica e eles estão, né, cercando na amizade, etc., se encontram. O setor, me conta, né? Coisa boa. Agora, tu já pensou? Leva um casal desse, né? Namorados, o rapaz está voltando para a Igreja Católica, aí entra na igreja, aí entra um homem vestido de mulher, estou dando um exemplo, viu, que aconteceu lá em Belo Horizonte. Um homem vestido de mulher, com a cobra no pescoço, dançando a dança do ventre, se requebrando, igual a gelatina. O cara disse, espera aí, eu saí da igreja protestante e vim para a Igreja Católica. O que estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? O cara entrou dançando, se requebrando, igual a gelatina. Já pensou se o cara vê um negócio desse? Claro que o cara tem que conversar com o Pedro Reis. Tu vai ver isso e tu vai ver mais. Mas Jesus não tem nada a ver com essa baderna. Aí são coisas de quem não tem vergonha na cara. As autoridades católicas que perderam a vergonha e deixam essa baderna dentro do catolicismo. Mas Jesus não tem nada a ver. Se nosso Senhor chegasse, dava uma sapecada. Ninguém dançou, num bispo que deixou, num padre que também apoiou. Todo mundo caía na madeira. Entendeu? É isso que eu tenho que dizer. Porque quando sou uma pessoa dessa, voltando para a igreja, dizer, seu Pedro, eu fui, tem coisa que eu não gostei. Digo, tu não gostou, não? Eu vou te garantir que tu vai ver centenas de coisas que tu não vai gostar. Mas fica, essa é a igreja de Cristo. Tu vai ver coisas. Aí eu pego Judas e aplico Judas, né? Aplico. Jesus escolheu 12. Entre os 12 tinha um. E traiu Jesus, vendeu, botou Jesus na mais baixa prestação do planeta Terra. 30 moedas de prata. 30 moedas de prata. Vendeu o Nosso Senhor. Então, depois de Judas, tu está se assustando com quem, meu irmão? É isso que eu digo. Se assuste não. Eu e você vamos ver ainda muitos traidores da fé. Nossa Senhora diz. Bote aí na busca do site Chapelos Urgentes. Traidores da fé. Tu vai encontrar. Então, esse cupiche é um traidor da fé. Ele está desprezando a liturgia. Eles querem empurrar de goela abaixo, né? O que eles acham que é certo, que
que não tem nada a ver com certo, eles querem que a gente engula, mas não tem respeito. É por isso que o ecumenismo não desce muito na minha goela, entendeu? Esse ecumenismo católico não desce na minha goela, não, irmão. Porque eles querem fazer ecumenismo com os inimigos mais perversos da Igreja Católica. Mas cá dentro, eles querem passar por cima dos outros igual um trator de esteira. É o que eu vejo. Eu não posso negar isso. Então, eu posso te dizer que eu gostaria de não fazer esse tipo de catequese. Não fez isso a catequese? É catequese para tu aprender que dentro do catolicismo tem Satanás e tem Jesus. Dentro da Igreja Católica. Aí tu escolhe para que lado tu quer ir. A Igreja é de Cristo, mas Satanás está dentro dela, através de certas pessoas. E não ignorem isso, não. Porque isso aí fora dito por todos os santos canonizados pela Igreja Católica. Pois é. Inclusive, o xará de Leão XIV, Leão XIII, ele viu Satanás. Ele viu... Lembra da visão? Um papa teve uma visão e viu o futuro do catolicismo. E ele não viu nada que prestasse. Uma coisa que prestasse, ele não viu. Nessa visão de Leão XIII, ele viu o futuro tenebroso do catolicismo. Ou seja, ele viu, hoje, 3/11 de 2025, lá no passado, um papa teve uma visão e viu esse tempo. Ele viu o que iria acontecer em 2025 na igreja. Ele viu a ação do demônio dentro do catolicismo. Ele não viu o diabo pulando com um rabinho de fogo por cima dos muros do Vaticano, não. Ele viu foi pessoas paramentadas com roupas, né? Vestes litúrgicas dentro das igrejas, fazendo o que o diabo quer. Foi isso que ele viu. Por que a igreja, a própria igreja, não fala sobre isso? Tu já viu algum bispo, alguns gatos pingados falam? Todos os bispos do Brasil falam isso? Aonde que fala? Fala não, menino. Não fala porque sabe que se falar, tá falando, né? No próprio sistema que se infiltrou dentro do catolicismo. Não fala. Mas é bom falar. Porque não se incentiva, né, a oração, o pequeno exorcismo de São Miguel Arcanjo, ensinar as pessoas a rezar. Antigamente, era rezado no final, acho que no final, parece, de todas as missas. O Papa mandou rezar, o pequeno, né? Aí o povo foi relaxando, Satanás batendo palma. Satanás batendo palma. E depois que tirou as orações que antigamente tinha, né? Eu li um tempo desse. Aí o diabo disse, oba, já que me impedia Leão XIII, o grande exorcismo, e tem um pequeno exorcismo. O pequeno, né, era rezado. Hoje em dia não querem rezar mais. Onde não tem oração, tem a presença do cão. Entendeu? O cão não é o cachorrozinho de quatro patas, não, viu? Aqui no Nordeste se chama o capeta, o diabo de cão também, né? Não é cachorro, não. Então, onde não tem oração, tem o capeta, tem o cão para tentar. Então, precisa rezar. Então, ô Pedro, mas esses dois cardeais andaram se bicando? Não. Um diz uma coisa lá, outro diz uma coisa cá. Mas aqui você vê a contradição entre a fala de Cuprich e a fala do cardeal Miller. Quem está certo nessa guerra? O cardeal Miller? Ele está 100% certo. Eu concordo com ele. Não é a tradição, não é a missa tradicional que divide os católicos. Tem os jovens que gostam de zoada, etc. Nos Estados Unidos, esse movimento onde tem a missa tradicional, a juventude está doida atrás. Aí, nos Estados Unidos, Charlotte, parece aquele bispo lá, tem uma perseguição terrível, proibindo não sei o quê. Eles foram entrar na onda de Francisco, o finado Francisco fez esse estrago dentro da Igreja Católica. Bem XVI mandou voltar, Francisco disse, epa, corte rápido. Aí, para não... Bento XVI estava vivo, para não desagradar e não matar de vez o pobre do Bento, aí ele fez umas restrições, né? Depois que Bento morreu, aí ele tornou a fazer outra restrição, porque o povo esquece facilmente. Eu não esqueço, não. Papa Francisco, da minha época, do dia que eu nasci até hoje, foi o Papa que mais trouxe estrago para a Igreja Católica. Francisco. Digo sem medo de errar. Não devo nada a ninguém.
mas é verdade. O Papa Francisco foi, para mim, um papa muito ruim para a Igreja Católica. Se você achar que é um papa maravilhoso, problema teu. Para mim foi um papa ruim, pronto, acabou. Mexeu, abriu brecha, mandou abençoar casais irregulares. Quem quiser viver a vida que quiser, temos liberdade. Agora a igreja não pode mandar fazer essas coisas. É tão errado que aqui no Brasil, por que a CNBB não diz, não, todos os bispos têm que obedecer? Por quê? Responde para mim, que eu sou ignorante, não entendo. É um documento da igreja, assinado pelo Papa. Pode dar bênção para os casais irregulares. E por que as conferências? Porque lá na África, a Conferência Episcopal Africana disse, aqui a gente não aplica não. Isso aí está errado. Pio Francisco ia fazer o quê? E o Papa Francisco era meio vingativo. Quando o cabo pisava no calo dele, ele torava o cabo no meio. É uma metáfora, né? O Papa Francisco partia para a vingança. E provas temos demais disso, né? Mas por que aquele Papa Francisco não se vingou da Conferência Episcopal Africana? Porque é o continente que mais a Igreja Católica cresce. Ele ia fazer o quê? Ele ia comprar briga com o continente inteiro? Ele viu que estava errado, pulou fora. E por que o Brasil não entrou na onda? Que eu saiba, acho que no Brasil só foram 3 dioceses. Uma, eu soube, né? Um padre amigo meu que mora, foi que o bispo disse na frente deles. Quem quiser fazer as bênçãos irregulares, façam. Não diga que eu mandei. E os colegas não critiquem. O bispo disse na reunião do clero. Bispo covarde. Esse aí. Era para ele dizer como os africanos. Era para ele dizer como Dom Adaí, lá de Formosa. Dom Adaí disse, olha, com todo respeito ao Santo Padre, ele disse assim, né? Vamos respeitar o Papa, somos católicos, estamos coisa, mas aqui na minha diocese não dá para aplicar. A gente não tem estrutura para aplicar. Pois é. E não aplicou. Aqui na minha diocese também não foi aplicado, graças a Deus. Se tem algum padre aqui aplicando, está aplicando escondido. E se eu descobrir, eu abro o bico, né? Mas acho que aqui não aplicaram, não. Eu só sei que tem uns que queiram, sonhem em aplicar. Mas não sou não, viu, papá? Que eu estou de olho aqui. Se tu aplicar, eu sapeco aqui ao vivo, sem dó e sem misericórdia. Então, tá errado, meu irmão, tá errado. Quem quiser ser católico, que seja. Quem não quiser, pede para sair. Isso vale para padre, bispo, papa, eu e tu, qualquer um. Tá bom. Agora fica essa coisa, essa briga feia da Igreja Católica. A Igreja Católica é a igreja de Cristo. É a igreja maravilhosa. É a igreja que tem sacramento. Não existe nenhuma igreja na Terra que tenha o conteúdo espiritual que tem a Igreja Católica. Não existe, irmão. Agora, você não quer ser católico? Seja o que você quiser. Vá ser o que você quiser. Mas não misture a sua fé católica verdadeira com coisa do mundo. E as coisas do mundo entraram dentro da igreja por culpa dos maus pastores. Nossa Senhora está falando isso há 38 anos e o povo ainda não acordou. Pois é. Para encerrar rapidinho, deixa eu ler aqui um pedaço da matéria para você entender. O cardeal Miller, ex-prefeito da Congregação para a Doutrina da Fé, alertou que a atual divisão dentro da igreja não provém da tradição, mas do progressismo. Eu concordo. Uma ideologia que, afirmou ele, está esvaziando a fé em seu conteúdo doutrinal. 100% acima e embaixo. Em entrevista, o cardeal, né, disse, respondeu declarações recentes do Papa Leão XIV, que falou que uma tensão prejudicial entre tradição e inovação. O cardeal alemão rebateu. O alemão rebateu a fala do Papa atual. Rebateu afirmando que a verdadeira fratura eclesial não provém daqueles que amam a tradição, mas daqueles que desprezam em nome de um suposto progresso. Um suposto progresso. Acha que a igreja tem que estar mais aberta. Aberta para quem? A igreja tem que abrir mais. Esse abrir mais é essas cachorradas, a baderna para dentro dela. O povo gosta da baderna, então vamos abrir mais. Abrir mais para quê, rapaz? Abrir mais para que raio? E que negócio de abrir igreja, não. A igreja vai ficar aberta para a graça. Passar para a vida da gente. Não é concordar, né? Aí entra todo mundo, faz peregrinação LGBTQI, todas as letras, e o pessoal entra dentro do Vaticano, com aquelas bandeiras, etc., cada um experimentando com suas ideologias. Será que está errado? Ou Pedro, você acha que essas pessoas não podem entrar na igreja? Pode e deve. Lá é o lugar deles. Igreja é lugar de pecador. Por isso que eu vou. Eu vou para a igreja porque lá é meu lugar.
Eu quero sentar e o padre falar, e o padre me orientar, o padre me ensinar. Eu quero aprender. Por isso que eu vou para a igreja. Ô Pedro, mas tu já sabe muita coisa? Sei, mas a gente não nasceu sabendo tudo, não. A gente todo dia tem que aprender uma coisa nova. Coisa nova de Deus. Coisa boa. A gente precisa aprender. Agora, se a gente chega e fica com aquela conversinha fiada de blá, 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 tu converte quem, irmão? Ninguém. Ao invés de converter, desconverte. E a pessoa nunca vai querer ser católico, né? Então, se você conhece algum não católico que quer voltar para a igreja, avise para ele, volte, mas não se assuste. Porque Satanás tenta a igreja católica, tenta padre, bispo e papa, eu e tu e quem vier. Então, se você vê alguma coisa errada, não perca sua fé porque o padre disse uma besteira, não perca sua fé porque o papa falou que não devia, o bispo, quem quer que seja. Olhe a palavra de Deus, olhe a verdadeira doutrina e siga em frente, porque é assim que eu vivo. O progressismo é a ideologia que está dividindo a igreja. Ele repetiu de novo. O cardeal denunciou a promoção em certos setores da Igreja Católica de uma reinterpretação da doutrina moral, especialmente em questões como o matrimônio e a sexualidade, sob o pretexto de pastoral inclusiva. Pastoral inclusiva. Quando tu vê essas palavras, pastoral inclusiva, igreja de saída, tem sempre uma baderna por baixo, viu, irmão? Coisa ruim do demônio misturado. Quem está falando aqui não é um tabaréu da escada que nem Pedro Reis, não, viu? Que não entende nada. Aqui é um grande teólogo. Já deu lá suas escorregadas em algumas coisas, sim. Mas é um cardeal que está defendendo, na sua fala aqui, o que é correto. Então, com a desculpa de pastoral inclusiva de quê, irmão? A igreja é para ter as portas para qualquer um. E qualquer um que entrar tem que ouvir a verdade. Se você traz uma pessoa errada e bota dentro da igreja e o padre ou o bispo está lá falando para agradá-lo, ele vai dizer, ô minha mãe, a senhora disse que era para eu vir para cá porque tinha uma coisa bonita para a gente ouvir, mas isso que ele falou já é o que eu faço, já é o que eu vivo. O cara está atolado até a tampa dos olhos no erro, né? E chegou lá, o padre, foi na hora da pregação, incentivou o cabo a continuar no erro. Não, você tem sua vida assim, você pode fazer, porque não sei o quê, porque ninguém pode lhe julgar, porque não sei o quê. Eu já dei uns exemplos aqui interessantes. Aquele marido que não quer ir para a igreja, que anda criticando a mulher, né? O marido diz, não, esse negócio de demônio, que não sei o que, isso é besteira. A mulher, meu filho, não faz isso não, e ppp. Aí o marido um dia se convence e vai com a mulher para a missa. Quando chegou lá na hora de o padre começa dizendo, o povo acha que a gente é Deus. Ninguém tem poder para julgar os outros, não. Até aí tudo bem. Mas quando você vê um padre pregando, não, ninguém pode julgar ninguém, pode descrever sem medo de pecar. Esse bicho é meio torto. Os tortos sempre falam isso. Não, nós não somos Deus para julgar. É uma frase verdadeira? É. Mas a maneira que fala mostra quem está falando lá na frente. Essa coisa, o demônio não existe. Aí o marido cutuca a mulher aqui. Eu não te falei? Olha, eu te falo há 10 anos que diabo não existe, demônio não existe, tudo isso é tudo mentira. E o padre, tu me trouxe aqui para ouvir a verdade, falando que eu sempre te falei. Então o que é que eu estou fazendo aqui? O padre está dizendo que inferno não existe. Se inferno não existe, eu estou rezando aqui para quê? Eu vou viver minha vida lá fora, de qualquer jeito, porque não tem inferno, eu posso fazer o que eu quiser. Entendeu? Então, é preciso ter cuidado. Ou a gente ensina o que é certo, ou então a gente não ensina nada. Então, ele denunciou o cardeal a promoção em certos setores da igreja de reinterpretação da doutrina moral. Olha que coisa perigosa aqui. Porque tem gente, eu disse na época de Francisco, tem gente querendo mudar o catecismo. Para tirar do catecismo algumas coisitas que mexem com a vida deles. Deles que eu falo é dos malandros que estão dentro da igreja católica. Eles vivem a baderna, aí o catecismo condena o erro deles. Não, mas isso aí acho que está na hora de fazer uma releitura. Escuta essa palavra, releitura. Essa releitura é cachorrada também. Está querendo tirar do catecismo. O que tu acha que vai? Acho não, tenho certeza de 100% que vão tirar.
Muita coisa do catecismo vou tirar. Vou tirar. Né? Porque o sistema é violento, irmão. Eu li também aqui, não sei que país foi, que tem um político querendo condenar a leitura da Bíblia e do catecismo naquela parte que fala de determinados pecados, né? Criminalizar a leitura bíblica e mostra lá. Está na Bíblia e o cara quer criminalizar. Por isso que o católico, sem exceção, tem que tomar vergonha na cara e saber em quem vota, né? Ano que vem a eleição de deputado e senador, viu? Você não apertar o dedo em qualquer desgraça que tem por aí, não, viu? Tem que saber. Tem que ter uma ficha corrida, pegar o nome do cara, mandar pesquisar, será que tem processo? Compreende? Já foi preso por roubo, já fez bagaceira? Sai de baixo. Por isso que o Brasil está na desgraça que está e vai piorar. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer questão de... Eita, que eu já até esqueci de abrir aqui. Eu vou colar aqui essa entrevista de Miller. Está em italiano, mas aí tu usa o tradutor. Tá? Se você tiver tempo, eu já fechei aqui do Cupiche, mas como eu tenho aqui salvo, eu vou... Daí eu já coloquei uma entrevista. Deixa eu ver se essa é a daqui. Porque eu já falei demais. Estou colando aqui as duas entrevistas, para quem quiser ler. Tá? Lê tudinho. Faz um paralelo. Aí eu juntei as duas entrevistas e cheguei à conclusão de que a profecia de agora está em curso. Uma guerra haverá e os soldados de batina estarão. Isso é uma guerra religiosa. Um está dizendo uma coisa... Dois cardeais da mesma igreja. Um está defendendo uma coisa, outro está defendendo outra. Cupiche defendendo o que não pode ser defendido. Miller defendendo o Cupiche. Isso aí, uma coisa arcaica, né? Arcaica. Em outras palavras, ele quer dizer isso. Se eu encontrasse ele, digo, o senhor, vem cá, o senhor é católico ou que peste é que o senhor é? Me diga lá, tá? Que bexiga é que o senhor é? O senhor está dizendo que esta forma de celebrar é ultrapassada. Quer dizer que a igreja andou ultrapassada vários séculos e só agora, depois do Concílio Vaticano, é que a igreja começou a andar dando os passos certos. O Espírito Santo ficou na quarentena. Foi dormir e deixou a igreja se desgraçar por vários séculos. Foi assim? Porque pela sua fala é isso aí. Não sou errado, meu irmão. A igreja, por séculos, celebrou dessa forma. O senhor agora está querendo deixar esta forma correta. Claro que existem os tradicionalistas que eu discordo. Que tem os tradicionalistas que ficam dizendo porque a missa, quer dizer que a missa que eu fui ontem, na catedral de manhã cedo, não, tem cabra que diz que não tem validade, não. Tu cheirou alguma porcaria, doido? Vai para os infernos, vai lá, para longe. É doido? Se a missa que você que está me assistindo aqui agora, 1.196 pessoas estão me assistindo. Você foi à missa ontem? Pronto. Tem fanático da tradição que diz que a missa que a gente vai de domingo é essa aqui, né? A missa chamada missa nova, que não tem validade. Tem validade, sim. Mas mesmo tendo validade, dentro dela foram impulsionados, não sei se essa palavra, foram colocados algumas coisas que não agradam a Deus. Isso aí eu sei, meu irmão. Isso aí eu sei. Por exemplo, uma coisa que não existia antes, e tu não vai ver na missa, sempre a missa tradicional, tu não vai ver gente batendo palma, cantando parabéns, não vai ver. Porque isso não faz parte da liturgia. Né? No dia que o povo, ou melhor, no dia que a igreja ensinar o povo o que é a missa, ninguém nunca mais bate palma. Como eu. Né? Eu sabia o que era a missa, mas como eu vi os padres fazendo, eu vivi na ignorância. Não, se o padre estudou, ele sabe. Se ele fizer, então a gente pode fazer. Hoje eu já digo. Se o Papa fizer o pulo fora, imagine, padre. Eu sei o que pode e o que não pode. Para isso eu sou curioso e vou estudo. Entende? Então não é porque o padre, o bispo e o Papa disse uma coisa que tu tem que dizer amém. Né? O finado Francisco disse que todas as religiões são o caminho que leva para o céu. Não sei o que ele bebeu antes para falar essa besteira. Né? Francisco, finado Francisco disse. Isso aí é heresia, irmão. Entendeu? Dizer isso aí é uma coisa gravíssima. Todas as religiões são o caminho que leva para Deus. De onde foi que tirou isso? Já pensou na mensagem de Anguera? Um padre pega a mensagem e está lá. Nossa Senhora. Queridos filhos, todas as religiões são maravilhosas. Todas as religiões são o caminho que leva para Deus. Eu estaria excomungado há muito tempo.
Foi o Papa que falou. Não, e pode falar o que quiser, o Papa pode tudo. Quem disse? De onde tirou isso? O Papa não pode tudo, não, irmão. O Papa pode ensinar a verdade. Né? Botar o seu pensamento doido, empurrar de goela abaixo na goela dos católicos, não. Viu? Vamos ter cuidado. O Papa não é Deus, não. Ele é só o administrador de um patrimônio que não lhe pertence. Se ele for fiel, todos os papas. Vale para todos. Um papa que não for fiel, quando ele morrer, foi, cadê Jesus? Tá aqui não. Tu veio pro lugar errado, irmão. Se não fizer o que é certo, vários santos, né, que nós celebramos sábado passado, de todos os santos, vários santos tiveram visões e viram padre, freira, bispo, papa, queimando no fim dos infernos. Não estou inventando nada, viu? Na história da vida dos santos, de alguns, né? E outros viram e talvez falaram por seu diretor espiritual, e o diretor espiritual disse: eu lhe proíbo de você falar dessa visão. Aí o cabo naquela época, né, com aquela obediência cega, não falou. Deveria ter falado para alertar o povo, né? Já pensou? Se alguém vai... Eu lembro de Dom Silvério, uma vez ele disse: se a igreja mandasse você se calar, você se calaria? E não, senhor, não me calo, não. Porque o senhor está pensando em mandar me calar? Não. Eu já fui logo dizendo: se mandar, eu não me calo. Por que eu vou me calar? Ficar calado por obediência e deixar o povo para o inferno? Não, o povo tem que saber a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade os libertará. Abramos os olhos, a igreja é de Cristo, mas nem todo mundo que está dentro dela é de Jesus. Então, profecia em curso de Anguera, essa guerra, essa confusão. E lhe digo, só acaba quando Jesus voltar. Quem quiser se salvar, que agarre em Jesus, no mando de Nossa Senhora, e se sustente. Não deixe de ser católico, não desista da igreja, porque Nossa Senhora diz que esta é a única do Filho dela. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Santíssima Mãe de Deus, calmaria aos nossos corações. Vos pedimos nesta manhã. Pedimos a conversão de todos os consagrados que se desviaram da rota da salvação, que não ensinam a verdade que o vosso Filho os mandou ensinar. Tende misericórdia, Mãe querida, da igreja do vosso Filho, de todos nós pobres pecadores leigos que aqui estamos com o desejo de defender a verdade e de permanecer nela. Abençoai todos os irmãos que ouvem esta oração, suas famílias, abençoai suas vidas, saúde, paz, prosperidade espiritual e material para todos nós. Ficai conosco, Mãe, concedei-nos um dia abençoado, uma semana de trabalho rica da presença de Jesus e da vossa presença. Abençoai todos os inscritos do meu canal e abençoai todos os membros e aqueles que ajudam a nossa missão. Guiai-nos pelo caminho do bem e da santidade. Aconteça o que acontecer, confiaremos em vós e no poder do vosso Filho Jesus. Abençoai-nos neste dia e para sempre. Amém. Paz e bem, meus irmãos, a gente se encontra às 3h para o Terço da Misericórdia. Eu vou para a roça agora, mas eu paro para rezar com vocês. Reza por mim, que Deus abençoe, Nossa Senhora nos proteja. Até mais tarde, se Deus quiser.